Olá, estudante! Tudo bem com você? Hoje nós vamos terminar os nossos estudos sobre educação na Constituição Federal. Estudaremos do artigo 210 ao artigo 214. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O artigo 210 ele é todo voltado para o ensino fundamental. Ele coloca que vão ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Antes, esses conteúdos estavam nos PCNs, nas diretrizes curriculares nacionais, e hoje nós temos a BNCC, que assegura essa formação básica, porque esses conteúdos eles precisam assegurar a formação básica e o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O parágrafo 1º, ele coloca sobre o ensino religioso, que é de matrícula facultativa. Então, o aluno pode optar por se matricular ou não, frequentar ou não essa disciplina do ensino religioso, tá? E esse ensino religioso é como qualquer outra disciplina, ele vai estar no horário normal das escolas públicas. Parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, o ensino fundamental regular sempre em língua portuguesa, mas também é assegurado a língua materna para as comunidades indígenas, que aí a gente tem uma especificidade cultural. Artigo 211. O artigo 211 coloca que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão se organizar, eles vão organizar o seu sistema de ensino, um colaborando com o outro, em um regime de colaboração. O parágrafo 1º, ele coloca quais são as responsabilidades da União. União aqui, governo federal. A União, ela tem 3 responsabilidades, 3 formas de atuação dentro do seu sistema de ensino. Ela deve organizar o sistema federal de ensino, é o primeiro, e o segundo, financiar as instituições de ensino públicas federais. Então vejam que a União ela é responsável pelo sistema federal de ensino. E a terceira, ela tem uma função redistributiva e supletiva para garantir equidade de oportunidade educacional, essa igualdade de oportunidade educacional e um padrão mínimo de qualidade de ensino. Como que ela vai fazer isso? Ela precisa prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então vejam, a União ela é responsável pelo Sistema Federal de Ensino, de financiar as instituições públicas federais e prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O parágrafo 2º, ele coloca qual é a responsabilidade do município, como que o município vai atuar. O município ele deve atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, ele precisa ofertar ensino fundamental e educação infantil. Vejam que nós temos a palavra prioritariamente, Então, diz que é prioridade dele o ensino fundamental e educação infantil, mas isso não quer dizer que ele só possa ofertar isso. Se ele quiser ofertar outra etapa de educação, ele pode, desde que o ensino fundamental e a educação infantil estejam supridos. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, os estados e o Distrito Federal, eles precisam oferecer o ensino fundamental e médio com prioridade. Ele pode oferecer outra etapa ou outro nível de ensino, desde que o ensino fundamental e médio estejam supridos. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão definir como eles vão colaborar um com o outro para poder assegurar
né, essa universalização do ensino obrigatório, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Então, a educação básica pública, ela vai atender primeiro o ensino regular, né, mas não impede com que possa atender, por exemplo, um ensino especializado, desde que a rede regular esteja suprida. Artigo 212. O artigo 212, ele diz respeito ao financiamento da educação. Então, ele coloca que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25%. Então, veja, a União, ela deve aplicar pelo menos 18% da sua receita de impostos. Já os estados, o Distrito Federal, nunca menos de 25% da receita dos impostos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O parágrafo 1º, ele diz que o que é transferido pela União para os estados, para o Distrito Federal, para o município, não é considerado no cálculo dessas porcentagens. Parágrafo 2º, ele coloca que esses recursos que nós falamos, né, essas porcentagens que nós falamos, eles são destinados para o sistema federal, estadual e municipal de ensino. E também, pode ser aplicado para as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, né? Ele coloca aqui a questão do artigo 213 que nós vamos ver. E esse artigo diz respeito às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. O parágrafo 3º, ele coloca que a distribuição dos recursos públicos, eles devem ser aplicados prioritariamente no ensino obrigatório, que é o ensino de 4 a 17 anos, que é o pré-escolar, né, dentro da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Parágrafo 4º. Então, o parágrafo 4º, ele diz que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, que nós vimos lá no artigo 208, eles vão ser financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, eles não vão ser financiados com a receita de impostos. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º coloca que a educação básica pública ela vai ter como uma fonte adicional de financiamento o salário educação. O salário educação é uma contribuição das empresas vinculadas à Previdência Social. Então, ele também faz parte do financiamento da educação, esse salário educação. E o parágrafo 6º, ele coloca que as cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário educação, eles vão ser distribuídos de acordo com o número de alunos matriculados. Artigo 213. O artigo 213, ele coloca que os recursos públicos, eles são destinados às escolas públicas, mas que eles também podem ser destinados às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, desde que, então tem algumas condições aí. Primeiro, ela não pode ser lucrativa e ela precisa aplicar os seus excedentes financeiros em educação. E, em segundo, caso essa instituição ela encerre suas atividades, caso ela feche, que ela destine o seu patrimônio a outras escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias, ou mesmo ao poder público. O parágrafo 1º, ele coloca que não havendo vagas nos cursos regulares do ensino fundamental ou médio na rede pública, na localidade da residência do aluno, então caso o aluno queira se matricular no ensino fundamental, no ensino médio da rede pública e não haja vaga perto da sua residência, e ele não tiver recurso, se é uma pessoa que sofre de insuficiência de recurso, o poder público, ele pode, por meio de bolsa de estudo, oferecer uma bolsa de estudo
para esse aluno para que ele estude em uma instituição privada. E o parágrafo 2º coloca que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica também podem receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. O artigo 214, ele diz respeito ao PNE, ao Plano Nacional de Educação. Então, o PNE, ele é previsto por lei e ele tem a duração decenal de 10 anos. E aqui, o nosso artigo coloca dois principais objetivos, né, do PNE, que é articular o Sistema Nacional de Educação. O segundo, definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias para assegurar a manutenção do desenvolvimento do ensino por meio de ações que conduza a... Então, ele coloca aí 6 incisos, né, que são 6 finalidades do PNE. Né? Então, todos esses objetivos principais devem levar a esses 6 incisos aí. O primeiro, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. E a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado e que estejam todos muito bem. Um abraço, até a próxima!